A palavra basta é sempre dita pela inteligência suprema, nos moldes que achar mais conveniente. E para tanto, de vez em quando descem grandes almas ao mundo, com sérios compromissos de aliviar os sofrimentos da coletividade. E eis que chegou esse momento naquela fase da história dos homens. No alto escalão espiritual em Roma, ocorre uma reunião, presidida por um ser de singular beleza e de equidade deslumbrante. Se assim poderemos dizer, um anjo que passaremos a chamar de Celine. Para o conclave espiritual foram convocados espíritos de alta responsabilidade da França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal e algumas personalidades do Oriente, com todos os diretores espirituais das cidades desses países. Ali estavam concentrados os valores de cada região para conhecerem por ser verdadeiros o que estaria acontecendo na atmosfera da Terra, prestes a se realizar em favor de todos os homens. O Evangelho de Jesus seria aberto, lido e vivido por almas dignificadas no amor. Ouvia-se suave música no amplo salão espiritual. As emoções se intercalavam como se fossem uma só vibração, em uma só dimensão de vida. Em comparação com a Terra, parecia que aqueles seres ignoravam o que se passava no mundo. Porém, eles eram mais conscientes do que os próprios homens da Terra. Ali se reuniram para tomar as providências correspondentes ao amparo dos 201 das 200 de astros que iriam girar em torno de uma estrela, em favor dos homens pela paz e pelo amor. Depois de sentida a prece, Celine tomou a palavra. Que Deus e Jesus nos abençoem nas nossas lutas. Meus companheiros, hoje a minha emoção é maior e creio que a de todos nós, por estar presente nesse conclave. O nosso muito querido Apolônio de Tiana, figura responsável em todos os bastidores, figura respeitável em todos os bastidores espirituais da Terra. Espírito de ajuda espontânea, de dignidade incomparável, que sempre foge dos postos de comando, mas que coopera como se estivesse nele. E se alguém dentre vós não o conhece, que se levante, porque o prazer vai ser grande em apresentá-lo com todo respeito e gratidão. Centenas de espíritos levantaram-se ansiosos por conhecer tão bem falado Apolônio de Tiana, que ali estava em nome da Grécia, por amor aos que sofrem, como grego, mas, acima de tudo, como cidadão do universo. Não queria a reverência, mas achou digno. Achou digno levantar-se para ser conhecido por todos, ficando assim mais singelamente posicionado no seio dos trabalhadores do bem. A explosão de palmas não se fez esperar. Mãos espirituais estalavam parecendo fogo fátuo, ou relâmpagos coloridos, momento em que todos os olhares o buscaram admirados e agradecidos pela misericórdia de Deus. Apolônio, movido pela correspondência do amor no afeto dos companheiros, sentiu amor por todos, e nesse sentimento, sua luz invadiu o recinto, como se uma estrela de primeira grandeza fosse trazida para dentro do templo. Quando viu que ofuscava a todos, apagou-se pedindo desculpas amáveis. Os corações batiam movidos por emoções divinas, pois aquele material luminoso desprendido por Apolônio seria incorporado aos assistentes como vigilância, como suprimento, como energia que deveria permanecer por muito tempo na mente e no coração
de cada um que ali se encontrava, em nome de Deus e em nome do amor às criaturas. Continuou Celine. Os filhos, é com grande prazer que anuncio a descida à terra de 201 espíritos em missão especial, sendo o coordenador dessa expedição o venerável João Evangelista. E para nossa maior alegria, ele vai renascer aqui na Itália, na região central desse país, em Assis. Fez-se silêncio. O diretor espiritual de Assis quis levantar-se e gritar de alegria. No entanto, alguém impediu a manifestação de suas emoções, acalmando-o. Celina anunciou os pontos estratégicos de todos os missionários, as tarefas que iriam desempenhar no cenário do mundo, as finalidades e os frutos que aquelas vidas iriam produzir. Eles já estão nos seus postos e haverão de demorar-se um pouco, pois procuram se familiarizar-se com o ambiente onde foram chamados. João vai abrir seus olhos físicos na engrenagem da carne ainda neste século, provavelmente no ano de 1182. Uma coisa vos quero pedir, que amparais o quanto puderdes essas almas conscientes dos seus deveres. Em muitos casos, nos outros, não suportaríamos os duros testemunhos que se irão entregar para a expansão da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. O diretor de Assis, inquieto por saber que ali na sua área de trabalho já estava anonimamente um dos maiores profetas, queria encontrá-lo logo que lá chegasse. Os outros assistentes portavam a mesma ideia, retomarem aos seus postos de trabalho e auxiliá-los os carabineiros dos céus em função divina na Terra. Léo, Oi. eu posso só fazer um comentário? Essa parte eu achei Sim. tão rica, tão rica. Ah, primeiro eu achei, né, bem assim interessante essa parte, né, porque foram chamados os diretores de países, os diretores de cidades, né? Então a gente, né, primeiro ponto a gente reflete sobre essa questão, né, que cada local, cada instituição, ela tem aquele espírito responsável, né? Aí, a princípio, né, a gente lendo a história, a gente viu que o Francisco de Assis ele foi primeiro anonimamente, para ninguém perceber, né? E investigou e foi em Assis. Aí eu achei interessante, né, quando o diretor de Assis fica sabendo que o João iria reencarnar lá, né? Ali fala, né, que ele quase que pula de alegria, né? Porque é uma mudança completa em toda a estrutura da cidade, né? Onde ele está ali dirigindo a, a limpeza espiritual, o auxílio, o acolhimento é muito grande, né? E um outro ponto que eu achei lindo, né, é a figura de Apolônio de Tiana, que é uma figura que eu tenho assim uma curiosidade muito grande sobre ele, sabe? Porque a gente tem poucas informações sobre o Apolônio de Tiana. E o Miramês, ele psicografou um livro do Apolônio de Tiana. Só que os espíritos pediram para que ainda segurassem a publicação desse livro, porque falaram que não era o momento certo ainda da publicação desse livro do Apolônio de Tiana, né? Então, ou seja, o Miramês escreveu um livro do Francisco de Assis, de Maria de Nazaré e um do Apolônio. E eu tô há anos esperando esse livro sair, sabe? Do Apolônio de Tiana, eu acho que vai ser interessantíssimo, porque a gente tem poucas informações sobre a vida do Apolônio de Tiana. E aí, sobre ele, eu vou só fazer esse comentário que eu achei linda essa parte aqui, que foi quando ele a, quando ele emite aquela energia para todos. Acho que eu não vou mais encontrar. Quando ele emite a energia para as pessoas do. É, Deixa eu ler aqui para aqui. vocês, né? Opa, diga. Eu estou com o livro aqui. Apolônio, movido pela correspondência do amor, naquela explosão das palmas, né? Isso. Aí, no afeto dos companheiros, sentiu amor por todos, e nesse sentimento, sua luz invadiu o recinto como se uma estrela de primeira grandeza
fosse trazida para dentro do templo. Quando viu que ofuscava a todos, apagou-se pedindo desculpas amáveis. Os corações nasceram movidos por emoções divinas, pois aquele material luminoso desprendido por Apolônio seria incorporado aos assistentes como vigilância, como suprimento, como energia que deveria permanecer por muito tempo na mente e no coração de cada um que ali se encontrava. Isso, né? Essa parte que eu achei super interessante também, porque, né, aqui ele coloca que essa irradiação ela vem com um material luminoso que seria incorporado, né? Então, eu me lembrei aqui desses nossos trabalhos, né? Embora não chega querendo né, comparar com esse nível, mas de certa maneira é isso, né? Esse material luminoso que a gente está irradiando aqui, porque aqui é como se fosse um trabalho de passe, né? No fim das contas, o que a gente acontece aqui é uma doação, aqui é uma grande cabine de passe, né? Onde eles são encaminhados para campos de acolhimento, para locais necessitados. E eu achei interessante aqui, quando ele fala aqui, né? Que seria incorporado aos assistentes como vigilância, como suprimento, como energia que deveria permanecer por muito tempo na mente e no coração de cada um que ali se encontrasse. Então eu achei bem interessante essa parte, fazendo uma ligação aqui com esses trabalhos, né, que a gente faz de radiação, de doação de energia para o planeta. É isso. Eu queria É, só pequena dúvida sobre esses governos, né, dessas cidades que iriam receber. Não eram pessoas físicas, não, né? Eram como se fossem as não. colônias, por isso que eu entendi. É isso? São os Não, acho que governadores das colônias, né? são os dirigentes espirituais das cidades que vão receber esses abnegados trabalhadores. Só o ponto que o Ismael falou foi exatamente o que chamou mais atenção. Um dirigente espiritual de uma cidade, de uma região, que a gente já espera uma evolução espiritual, me chamou muita atenção a alegria dele, quase a mesma que nós sentimos quando sentimos uma proximidade com Francisco de Assis, né? A alegria dele é praticamente a mesma. Só de saber que um espírito daquela estirpe vai estar na área onde ele também está. Achei isso fantástico, assim, uma mostra, assim, que ele pode dizer, né, de humanidade, né, enorme, né, a felicidade dele de ter alguém de tão só coração, né, ali para trabalhar por aquela área, por tudo, né. E o que tu falou do Apolônio de Tiana, talvez até a segurada desse livro esteja um pouquinho acima no texto, né? Quando diz que ele não aparece, ele não se mostra, ele não assume cargos de direção, embora trabalhe intensivamente, auxiliando, como se fosse o líder dos trabalhos, mas ele não aparece. Talvez seja por isso que o livro ainda tenha seguro. Tem um pequeno texto na Revista Espírita de 62, né, que fala sobre quem é Apolônio de Tiana. Mas, assim, acho que é o único livro, fora esse agora que cita, que fala sobre Apolônio de Tiana. Acho que eu nunca encontrei nada na literatura sobre ele. Tem alguns materiais assim meio esparsos, mas é sempre com pouca informação mesmo, sabe? Na literatura espírita também é pouquíssimo. É nesse trabalho do Allan Kardec. Tem o livro do Viagem Astral do Lancelin, que é psicografado também por João Nunes Maia, que tem uma parte em que ele comenta mais sobre Apolônio de Tiana. Então, realmente são poucas informações, né? A gente sabe que ele nasceu em Roma, ele foi contemporâneo do Cristo, foi mais ou menos na mesma época ali do Cristo, e, e era uma figura assim, né? Que pelo que se dizem também, ele fazia muitas curas, ele deixou meio que uma escola, mas são poucas informações que a gente tem a respeito do Apolônio de Tiana. Essas poucas informações combinam com o texto, né? Ele se apagou, se ofuscou
para não, como é que fala? Se ofuscou, se apagou, pedindo desculpas amáveis, né, para não ofuscar os outros, né? Então, tanta humildade, né, tanto amor, né? É muito lindo mesmo. Ó, vou continuar só mais um Tá, pouco, tá Léo, bom? eu me perdi aqui. Onde é que você tava mesmo? Que eu fui mexer? Peço Não, só aqui, em produzir. Aí já produzir. começa aqui. Eles já estão nos seus postos e haverão de Não, demorar-se um calma aí, pouco. que senão as pessoas não Não, já, vão. já Espera aí, passou. Léo. Que senão as pessoas não vão conseguir seguir. Ah, é pronto, encontrei. Eles já estão aqui no seu. Desculpa. Tá bom, É, tá bom. é. Vou só repetir, porque na Ok. verdade estão nesse trecho aí. Eles já estão nos seus postos e haverão de demorar-se um pouco, pois procuram se familiarizar com o ambiente onde foram chamados. João vai abrir seus olhos físicos na engrenagem da carne, ainda neste século, provavelmente no ano de 1182. Uma coisa vos quero pedir, que amparais o quanto puderdes essas almas conscientes dos seus deveres. Em muitos casos, nós outros não suportaríamos os duros testemunhos a que se irão entregar para a expansão da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. O diretor de Assis, inquieto por saber que ali na sua área de trabalho já estava anonimamente um dos maiores profetas, queria encontrá-lo logo que chegasse. Os outros assistentes portavam a mesma ideia, retomarem aos seus postos de trabalho e auxiliá-los os carabineiros dos céus, em função divina na terra. A nossa alegria já está tão grande, comentou Celine. Completa-se o surgimento do nosso querido Apolônio, que distribuiu dádiva valiosa para cada um, na luminosidade do seu amor, que vale mais do que todos os bens da terra. Ele vos doou mais energia em cota especial, para que possam trabalhar mais na lavoura do bem. Se não anunciássemos sua presença, ele permaneceria no anonimato, por não estar acostumado a tocar gasofilácio da vaidade. Gasofilácio da vaidade. É bom que fique registrado em vossas consciências a qualidade de alma que está conosco nessa reunião memorável. Já tive longo diálogo com João sobre a sua missão na Terra, frente ao espetáculo escandaloso que se opera por intermédio das cruzadas, e que vai ter prosseguimento em outra dimensão, porém, sempre com os mesmos protagonistas. E a longa história dessa falange de espíritos encravados nas sombras por 1000 anos, e de lá deslocados deslocados por mais um milênio, segundo o Apocalipse de João, que prevê a limpeza final. Quase todos irão para mundos correspondentes às suas naturezas. Colaboremos com João e ajudemos aqueles irmãos em trevas. Essa é a finalidade dessa reunião. Que Jesus Cristo nos abençoe, despertando em nós um interesse maior pela paz, sem esmorecermos com os prováveis acontecimentos de toda a ordem que haverão de surgir. É de se admirar que exista guerra entre irmãos e entre religiões, porém, a admiração maior desperta a falta de amor e o abandono eterno dessas entidades naquele desterro. Por não ser esta a lei de Deus, e para que eles aprendam a ser. Aqui está. Aprendam a ser, ao Acho que é invés, eu livres. acho, a ser livres, é isso? Eu A acho que é. ser livres. É porque tá. E para que eles aprendam a ser livres,
faz-se justo que conquistem a sua própria liberdade. O emissário Túlio Cellini, finalizando a conversa, agradeceu a Deus em uma sentida prece, agradecendo igualmente a Jesus pela presença muito amável de Apolônio, encerrando a reunião. Queria fazer só um comentário rápido do parágrafo anterior. Eu Sim. achei uma identificação tão grande com o trabalho que a gente busca desenvolver, né? O que ele descreve aqui no final do parágrafo anterior, né? Você está ali para trabalhar para a finalidade da reunião, né? Colaborar e ajudar aqueles irmãos em trevas. Então, toda a descrição aqui, eu achei uma identidade tão grande com o que a gente procura tentar fazer, né, nessas nossas reuniões, isso que me chamou muita atenção. Parece assim é isso mesmo, né, um incentivo, é isso mesmo que vocês devem fazer, exatamente esse é o trabalho. Assim, veio muito forte para mim isso, com esse parágrafo aí. O emissário Túlio Cellini, finalizando a conversa, agradeceu a Deus em uma sentida prece, agradecendo igualmente a Jesus pela presença muito amável de Apolônio, encerrando a reunião. Caracterizando o final daquele encontro, longos diálogos, enriquecidos pelo assunto palpitante, foram travados entre os irmãos que se congregavam naquela assembleia de almas unidas pelo dever de amor à humanidade. Daquela hora em diante, João Evangelista, bem como seus discípulos, teriam toda a cobertura na luta do bem, que era o ideal de todos. E a caravana partiu para Assis, juntamente com seu diretor espiritual, para as reverências devidas ao grande apóstolo, que iria revestir-se novamente da carne e nela fazer prodígios.